Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, dia 28 de junho de 2021, agora 8 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. YouTube, nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Se você está neste canal, assim que terminar essa live, se inscreva, ative o sininho para receber o alerta da nossa programação toda ao longo do dia. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, muito obrigada pela audiência, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de falar pra gente de onde você fala. Mande sua cidade, mande seu estado e a gente vai saber dessa forma até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas, tá certo? Mais do que isso, senhoras e senhores, a Letícia Guimarães conosco na redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as informações que eu não consegui responder hoje. Todas as perguntas que vocês me fizerem eu não consegui responder hoje. A Letícia tá ali colhendo tudo, deixando tudo listado para que eu possa responder nos próximos dias, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. E lembrando que vocês podem seguir o perfil da Cochupé pelo Instagram, @cooperativa Cochupé, e ali vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Bom, como sempre fazemos, portanto, vamos fazer um giro pelos preços, o andamento das cotações, e já temos conosco o pessoal de Rio Verde, Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Paraúna, no Goiás também, Goianésia do Pará, Unaí, Minas Gerais, a Rosana Galbieri lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso, sejam todos bem-vindos. Constantina, Rio Grande do Sul, Mairi, Bahia, Barreto, São Paulo, Mineiros, Goiás, Tangará da Serra, no Mato Grosso. É o Brasil todo conectado conosco no Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos começar então pelos preços, como eu já adiantei. Sobem os grãos na Bolsa de Chicago nessa manhã de segunda-feira. Soja tem mais de 1% de alta, milho mais de 0,5%. Já a gente vai detalhar esses dois mercados. O trigo sobe 1,7% agora. Café também opera e começa a semana em alta, mais de 1% de ganho na Bolsa de Nova York para o Arábica. O açúcar, 0,29% de alta. O algodão, 0,40% de alta. Recuam de outro lado o petróleo um pouquinho só, 0,07%, e o ouro 0,15%. Olhando para as demais commodities, vamos ver se é um movimento generalizado de alta ou se está ali focado nas commodities agrícolas. Para os grãos, já adianto que tem bastante informação ali ligada às questões climáticas para o Corn Belt lá para os Estados Unidos, tá? Então, parte dessas altas está atribuída a questão do clima lá nos Estados Unidos. Bom, olhando para as demais commodities, o petróleo WTI cai um pouquinho, 0,07%. Já o Brent cai 0,21%, mas ainda assim, tanto o barril do WTI quanto do Brent seguem bem acima dos $70. O WTI tem $74 redondo, e o Brent, 75 mais 22 cents por barril. O gás natural sobe quase 1% agora, enquanto recuam o ouro, como eu já adiantei, a prata também cai 0,15%, e o cobre, 0,48% de perda nesta manhã de segunda-feira, senhoras e senhores. Dados os preços, portanto, vou abrir aqui a nossa tela dos grãos negociados na Bolsa de Chicago, tá? Hoje vamos começar pelos grãos. Soja tem altas de 10,5 a 14 pontos nos principais contratos. O julho, que é o mercado spot, $13,41, ou seja, vencimento mais próximo ali. E o novembro, referência importante aí para a safra americana, $12,82 por bushel. Ou seja, diminuiu o spread entre esses dois vencimentos, hein? Menos de $1 por bushel. No milho, $6,43 para o julho. Para o dezembro, referência para a safra americana, $5,21. As altas são mais tímidas no milho, variam entre 1,75 e 7,25 entre os contratos mais negociados. Senhoras e senhores, o que motiva... Deixa eu só ver se está tudo bem, se a gente continua ao vivo aqui pelo Instagram. Acho que a gente teve um pequeno probleminha. Ah, já voltamos. Caímos, mas voltamos. Agora sim, senhoras e senhores. Bom,
como eu dizia, então temos aí um mercado positivo para esse início de semana em Chicago. Por quê? Porque tivemos ali uma condição de chuvas, é verdade, nos Estados Unidos aí durante o final de semana. No entanto, como as previsões já sinalizavam, e isso se confirmou, as chuvas seguem concentradas ali mais a leste do Corn Belt, enquanto o oeste do cinturão, né, continua sofrendo com a falta de precipitações regulares, com bons volumes e com boa distribuição. Essas chuvas nos Estados Unidos ainda estão mal distribuídas, e isso é bastante preocupante. Por quê? Porque, como explica o seu Ginaldo Souza, que é um grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas e, mais do que isso, um grande conhecedor da safra americana, ele nos trouxe essas informações no finalzinho da noite de ontem, justamente para trazer essa sinalização da abertura do mercado. E ele diz o seguinte: os estados localizados ao oeste do corredor, como as Dakotas e as planícies do norte, receberam poucas chuvas ou nada de precipitações. O lado oeste do corredor está com deficiência hídrica e as previsões climáticas para os próximos 10 dias não mostram chuvas adequadas e capazes de repor a deficiência citada, segundo explica o seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Ou seja, essas chuvas que chegam ao oeste, elas até chegam manchadas, com baixos volumes, e como essa é a região que vinha sofrendo mais com a seca e vem sofrendo muito, a costa oeste dos Estados Unidos está numa das secas mais cruéis aí das últimas décadas. Então, diante disso, diante dessa falta de umidade no solo, essa falta de chuvas, ela tem um reflexo muito ruim e muito imediato. Por isso que a gente tem essa preocupação tão grande com a porção ali oeste do Corn Belt nesse momento. E é isso que dá espaço para essas cotações também se recuperarem das baixas agressivas da semana passada. A gente vai continuar acompanhando essa situação, porque essa já é uma semana cheia para o mercado de grãos, né? Hoje a gente tem às 17 horas, depois do fechamento do pregão, a questão do USDA trazendo o seu novo boletim semanal de acompanhamento de safras, ou seja, vamos conhecer como estão as condições das lavouras norte-americanas. Lembrem-se, há 2 semanas, nós temos aí, né, por 2 semanas consecutivas, nós tivemos o recuo no índice de lavouras em boas ou excelentes condições lá para o Corn Belt, lá para as lavouras norte-americanas. Precisamos entender como isso chega nessa segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília. Na quarta-feira, o mercado está com seus olhos completamente voltados aos novos relatórios que o USDA traz, principalmente o relatório que vai corrigir a área norte-americana de plantio. Como será que vem esse número? Certamente, ou melhor dizendo, as expectativas consistentes e sólidas do mercado em uma convergência, elas sinalizam um aumento de área, tanto para soja quanto para milho, em relação aos números anteriores que nós vimos o USDA trazer. Então, a gente vai ter que entender se esses números se confirmam. Confirmado uma área maior, a gente vai ter que entender, portanto, na sequência, a reação do mercado. Vindo uma área menor do que o mercado espera, menor do que o ano passado, não vem. Já foi sinalizado que houve, de fato, um aumento de área. Mas vindo menor do que o mercado espera, a gente vai ter, na sequência, também que monitorar a reação do mercado. Então, essa é uma semana de especulação, dá espaço para essa especulação crescer, porque esse novo boletim de área do USDA chega no dia 30, quarta-feira, depois de amanhã. E também na quarta-feira a gente vai conhecer os estoques trimestrais norte-americanos em 1º de junho. Somado à questão dos relatórios do USDA e do clima para o Corn Belt e tudo mais do que isso, nós temos também que levar em consideração a decisão da última sexta-feira da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, que autorizou mandatórios menores para os biocombustíveis lá nos Estados Unidos, dando decisão favorável às pequenas refinarias de petróleo norte-americanas. Isso levou os preços, por exemplo, os futuros do óleo de soja, a recuarem agressivamente na Bolsa de Chicago na última sexta-feira. Foi isso que deu aquela puxada final, né? Foi a pá de cal da semana
da soja na última sexta-feira foi essa decisão da Suprema Corte. Agora a gente vai ter que entender como fica o esmagamento de soja nos Estados Unidos e o processamento de milho para a produção de etanol. Fato é que os mandatórios menores foram autorizados e agora a gente vai ter que entender como fica essa demanda interna norte-americana e como isso vai pesar e refletir no mercado. Então, depois daquela baixa agressiva, na última semana, né, no acumulado da semana, a soja perdeu 4%, o óleo de soja perdeu 9% na Bolsa de Chicago. De olho nessa movimentação. Agora a gente vai precisar entender como ficam essas cotações a partir desta decisão e, obviamente, o mercado de biocombustíveis nos Estados Unidos. A gente está acompanhando isso por aqui. Hoje, ao longo do dia, a gente te traz uma matéria mais detalhada sobre essa situação, tá? Fato é que a gente está acompanhando muito de perto, porque isso vai continuar tendo impacto ali na formação e no andamento dos preços dos grãos. Mais um fator, tá achando pouco? Tem mais, senhoras e senhores. A questão dos fundos investidores, dos fundos especuladores, continuam vendendo posições compradas, se desfazendo de algumas posições compradas, saindo do mercado de commodities, de olho em outros investimentos, diante da realidade macroeconômica do cenário financeiro mundial. Diante disso, a gente vê os fundos ali se distanciando um pouquinho das commodities agrícolas, isso vale para todas as commodities, tá? Mas falando das agrícolas principalmente, de outro lado também, quando a gente vê essa questão climática preocupante nos Estados Unidos e a soja, o milho, os ativos agrícolas ali se mostrando mais baratos, eles vão acabar atraindo alguns fundos de volta, fazendo ali algumas posições, né? Recomprando algumas posições, ajudando a equilibrar esse mercado. Então, o resumo de todo esse quebra-cabeça segue a volatilidade, segue o mercado buscando definir a sua direção, acompanhando as questões climáticas, acompanhando a movimentação do financeiro, dos fundos, especuladores, investidores, e a gente está de olho nessa situação toda. Como isso vai impactar na formação dos nossos preços aqui no Brasil? Carla Mendes. Ao lado dessa situação, a gente não pode desconsiderar o fato de que temos aí um dólar abaixo dos R$5. Na última sexta-feira, fechamos com R$4,94. Isso é um fator de peso sobre as cotações, então isso mantém o mercado nacional pressionado. A colheita do milho safrinha em andamento, trazendo mais volume para este mercado, mantém o mercado pressionado, o que está compensando para o mercado da soja, ajudando a manter as cotações em patamares ali bem remuneradores ainda para o produtor, é a questão do prêmio. Então a gente sabe que os prêmios estão se recuperando aqui no Brasil. E de outro lado, para o milho, a gente vai ter que monitorar, porque no segundo semestre, a gente vai começar a entender novamente os fundamentos. A gente vai olhar novamente para os fundamentos internamente. Vamos olhar para a nossa demanda interna, vamos entender que temos menos milho, tivemos uma quebra de 10 milhões de toneladas, pelo menos, na segunda safra. As nossas exportações terão que ser menores em função dessa oferta menor. A oferta de soja vai continuar limitada, então, fundamentalmente, o mercado nacional de grãos ainda tem espaço para patamares importantes e consideravelmente bons para os produtores brasileiros. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live com o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, para nos explicar como tem sido o impacto dessa volatilidade na formação dos preços de soja e milho aqui no Brasil e, mais do que isso, quais são as tendências aí para os próximos meses, para a gente trazer para você a informação de como comercializar o restante da sua safra 2021 de soja, se você ainda porventura tem milho verão para comercializar, e a safrinha, o que nos reserva aí o mercado para a safrinha de milho. Então é hoje, às 19 horas, horário de Brasília, no Instagram, @jornalista da soja. Vou deixar aqui nos comentários, tá? 19 horas, hoje, @jornalista da soja. Já siga este perfil para você ficar ali ligado. Eu vou colocar um lembrete ali pra gente conseguir, né, todo mundo se programar. Ativa o lembrete, o Instagram vai te chamar na hora que essa live estiver começando. E, senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, né? 40 anos de experiência. Então, eu não tenho competência para te dizer o que vai acontecer com o mercado da soja, mas Vlamir Brandalize, senhoras e senhores, aí o homem
né? O homem é o bichão da goiaba quando a gente fala em mercado de grãos, né? Comercialização, soja, milho, trigo, arroz, feijão. O Wlamir Bernalize é o cara. Bom, aí o Renildo me pergunta aqui, ó. A soja vai voltar para casa dos R$ 160? Olha só, Renildo. O Renildo é lá de Pitanga, no Paraná. E a Ângela pergunta, né? Ó, também quero saber. E o Matheus diz, boa pergunta. Senhores, só lembrando, eu não sou analista de mercado, né? Eu sou só a mensageira das informações. Então, eu colho todas as informações e dou elas traduzidas para vocês. O que os analistas e consultores de mercado nos sinalizam neste momento? Que os preços têm, sim, espaço para voltar a subir no segundo semestre aqui no Brasil, porque nós temos ainda uma oferta limitada e uma demanda que continua acontecendo. E não é porque nós temos ali uma despencada em Chicago por uma projeção de uma safra cheia ainda nos Estados Unidos, porque nós temos sim problemas, nós temos alguns problemas ali, bolsões de seca e tudo mais, mas ainda não se fala de quebra de safra ou perda de produtividade. Mas o mercado vai se antecipando, é o mercado climático mostrando, né, a sua influência. Então, o que a gente vai ver é essa manutenção da volatilidade. Mas enquanto isso acontece, e os preços são pressionados, inevitavelmente a pressão aqui para o Brasil, ela vai chegar. Mas isso também não quer dizer que o cenário de fundamentos mudou. Então, em determinado momento, a gente vai ver o preço aqui no Brasil, como disse Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, abre aspas para o Matheus, o mercado precisa voltar à sua racionalidade aqui no Brasil. E a racionalidade são preços mais altos porque há oferta baixa, a baixa disponibilidade de produto para finalizar 2021. Fecha aspas para o senhor Matheus Pereira, diretor da Pátria. Essa notícia está detalhada lá no Notícias Agrícolas e tem uma live que foi realizada na última quarta-feira, neste mesmo perfil, @jornalista da soja, onde o Matheus faz 1 hora de análise de mercado, justamente te explicando por que ele acredita que no segundo semestre os preços podem refletir patamares melhores, tá? Então, vale a pena acompanhar. Eu fiz uma matéria também, uma notícia, né? Aqui para o Notícias Agrícolas, com essas informações. Ela também tá aqui. Eu vou colocar aqui o caminho para vocês encontrarem essa notícia. Deixa eu só me recordar se ela está em grãos ou soja. Mas é muito simples, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar o título para vocês poderem achá-la. Aqui é realmente uma matéria bem detalhada, tá? É uma notícia bem legal, teve uma audiência muito boa aí na última semana, porque nós temos essa condição. Vou deixar aqui, ó, para vocês, tá? Ó, menu, notícias, soja, isso tudo pelo noticiasagricolas.com.br, tá, pessoal? E o título da notícia é esse aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E hoje, não se esqueçam, tem a live com o Wlamir pra gente tirar todas essas dúvidas. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e vocês podem fazer essas perguntas também lá em tempo real pro Wlamir, que o Wlamir vai responder tudo pra gente às 19 horas hoje, tá bem? Vamos lá. Vamos ver aqui quais são as perguntas que nós estamos recebendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, estou recuperando as nossas... Bom dia, Carla. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. O Marcos também mandando bom dia. O Gabriel Perego, bom dia a todos. Bom dia, Gabriel, sempre conosco por aqui também. Pessoal de Divisópolis, Minas Gerais conosco. Viçosa, Minas Gerais também. Pará de Minas. O Renildo lá de Pitanga, no Paraná. Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Bom dia. E o arroz, novidades? Obrigada. Valmar, poucas novidades nesse momento. Estamos num mercado estável agora para as cotações, poucos negócios acontecendo, mas o mercado pressionado e sentindo o impacto desse volume maior no mercado, no pós-colheita, e por isso que os negócios estão ali um pouco mais travados. A liquidez é baixa nesse momento para o mercado de arroz. A gente viu um recuo do indicador CPEA, a gente viu um recuo dos preços no mercado físico brasileiro, tanto para o casca quanto já para o arroz beneficiado, então a gente está acompanhando, tá? Mas não tem grandes novidades nesse momento, é um mercado pressionado, mas mantendo certa estabilidade, tá bem? Bom dia, Carla, Lucas
do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. O Murilo me perguntando aqui do milho. Milho vai disparar essa semana com as geadas no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. É verdade. Não é verdade que vai disparar. Não é que também não é mentira. A gente tá com uma preocupação muito grande com essa questão. Eu separei até aqui algumas informações sobre essa questão do frio, porque realmente é um momento de preocupação, né, com essa condição aí desse frio que está previsto para chegar nessa terça-feira aqui para o Brasil. Realmente isso pode chegar ali a algumas áreas de safrinha ainda, a gente está acompanhando, precisamos entender na sequência como é que vai ficar essa questão aí de impacto nas lavouras e consequentemente para os preços, tá? A gente vai levar inclusive essa pergunta para os especialistas, viu? Deixa eu ver quem perguntou aqui, foi o William, ou o William perguntou do arroz. Deixa eu dar uma Murilo, eu vou levar, tá? Essa sua pergunta para os especialistas e a gente vai acompanhando. Sobre essa questão do frio, pessoal, essa onda de frio que está prevista para chegar aí na madrugada desta terça-feira, começando pelo sul do Brasil. Segundo as informações que a gente colheu aqui com a Climatempo e o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A possibilidade de nevar é maior, como confirma a Climatempo, e dessa vez pode nevar até fora da Serra Gaúcha. O fenômeno vai ocorrer entre a noite de segunda-feira, hoje, dia 28, e a madrugada de terça, dia 29. A chance de neve é maior nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no Planalto Catarinense e na Campanha Gaúcha. O mês de junho vai terminar com o avanço de uma intensa massa de ar frio de origem polar sobre o Brasil. Os últimos dias do mês serão marcados por temperaturas muito baixas na região sul, em muitas áreas do sudeste, centro-oeste e até em áreas do Acre, Amazônias e Rondônia. Então, é uma onda de frio que vai pegar o Brasil de norte a sul, ou de sul a norte, melhor dizendo, literalmente falando, segundo as previsões climáticas. Há riscos de geada em amplas regiões e há chance de neve também na região sul, como a gente já adiantou. O ar gelado que avança sobre o sul também motivará a ocorrência de geada em muitas áreas do interior de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná na segunda-feira. E geada ampla, inclusive nas capitais Curitiba e Porto Alegre, podendo ser de moderada a forte intensidade em quase todo o sul do Brasil na quarta-feira, dia 30 de junho. Então, atenção a essas informações de clima. Nós temos tratado disso desde a última semana, desde a última quinta e sexta-feira a gente já começou a trazer esses alertas para geada, para possibilidade de nevar lá no sul do Brasil. Então, atenção, tá? A gente tá com essas informações atualizadas ainda na nossa página inicial. Hoje, a gente tem atualização também da previsão climática com o pessoal do INMET. O Alexander Horta trazendo essas informações em primeira mão para vocês, como sempre, para atualizar, então, e dar tudo... Tá tudo, né, na ponta da língua. Não tem muito o que se fazer, mas como bem colocou o Murilo, a gente vai ter que acompanhar essa condição aí e tentar entender como fica o impacto para os preços na sequência, né? Na sequência dessa movimentação aí, dessa massa de ar frio. A gente vai acompanhar qualquer novidade, a gente traz para vocês aqui em primeira mão, tá certo? Senhoras e senhores, vamos ver o que já é notícia nesta manhã de segunda-feira. Eu adianto que mercado acionário na China fechou em alta, impulso das ações de tecnologia. China vai comprar carne suína para reservas estatais para sustentar os preços. Vejam vocês, a China pensando total na sua segurança alimentar e em preços acessíveis para o consumidor, porque mesmo com os preços em queda livre da carne suína na China, vai comprar mais carne para suas reservas estatais para ajudar a sustentar os preços. Segundo informações da agência de notícias Reuters, o planejador estatal da China disse hoje que os governos central e local vão começar a comprar carne suína para as reservas estaduais para sustentar os preços que despencaram nos últimos meses. Os preços entraram numa queda intensa na semana passada, segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em um comunicado em sua conta oficial do WeChat. Não forneceu mais detalhes sobre os volumes a serem adquiridos, o que é bem normal por parte
parte dos chineses. A mudança ocorre depois que os preços do suíno vivo, no maior produtor de carne suína do mundo, caíram 65% de janeiro ao início de junho, corroendo os lucros dos produtores e levantando preocupações de que muitos parariam de cultivar, causando escassez. Mais tarde, a gente falou bastante sobre isso aqui na semana passada. Atenção a essa movimentação da China, porque se os chineses vão ter que importar mais carne, a gente está ali na vitrine, né, dos compradores. A gente sabe que a carne suína do Brasil é muito adquirida pelos chineses, tem um status sanitário excelente no mercado internacional, então a gente é um dos principais fornecedores para os chineses. Atenção total. Se a gente tiver que produzir mais carne aqui, é mais demanda por soja, mais demanda por milho. Atenção total, portanto. Confiança da indústria no Brasil vai a maior patamar em 4 meses, em junho, mas os riscos ainda permanecem no radar. Essas são projeções da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Hoje, pelo CPEA, temos várias informações do mercado de hortifrutis. Então, cebola, preços têm leve redução no Cerrado. Melancia, por mais uma semana, aumento de oferta pressiona cotações. Manga, em Minas Gerais, frutas ficam no pé devido à baixa procura. Naturalmente, no inverno, a gente vê uma menor demanda por algumas frutas. Isso é natural, é sazonal deste mercado. Vamos acompanhar como fica a fruticultura nesse período, nesses próximos meses. Mais uma situação, a gente tem a mandioca também pelo CPEA, preços seguem em queda, média é a menor desde março de 2021. Vamos abrir um pouquinho, detalhar um pouco mais essa informação que é importante. Pessoal, a mandioca e os preços da mandioca, eles são bastante importantes para a gente poder entender o andamento da economia. É um importantíssimo indicador da economia do Brasil, o consumo de mandioca, de farinha de mandioca, tá? Que é um produto muito típico na mesa do brasileiro, que substitui algumas coisas, arroz, feijão e farinha, né? Quando a população tá com a sua baixa renda, arroz, feijão, farinha no prato, isso daí é indicador importante de como as coisas estão caminhando, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Segundo informações do CPEA, as chuvas verificadas no início da semana passada tiveram pouca influência sobre os trabalhos de campo envolvendo a mandioca. Diante disso, produtores continuaram priorizando a colheita e a comercialização de raízes, o que, por sua vez, manteve crescente a oferta no mercado spot. Do lado da demanda, segundo colaboradores do CPEA, agentes de indústrias não mostraram intenção de elevar a moagem e, consequentemente, os estoques de produtos acabados também seguiram elevados. Como resultado, as cotações registraram a 4ª queda consecutiva e voltaram a operar nos patamares de março deste ano. Então, atenção aí à movimentação dos preços da mandioca, que seguem pressionados agora. Deixa eu dar uma olhadinha nos nossos comentários lá no YouTube, né? Pessoal de Rio Verde, Goiás, como eu falei, pessoal mandando bom dia aqui pra gente, o Ricardo, o Antônio, o João, o Edmar, a Roselane, bom dia. A Roselane agradecendo aqui as informações, obrigada, viu, Roselane? Para nós é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. E ela já nos dizendo, ó, aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. O Carlos Meyer, bom dia. Frio até aqui no Mato Grosso. Senhores, está frio no Mato Grosso? Não é não, Carlos? Imagina aqui em São Paulo como é que vai ficar a partir de amanhã. Vai ser um Deus nos acuda. Bom dia, Canguçu, no Rio Grande do Sul, Tangará da Serra, Mato Grosso. Carne brasileira faz sucesso no exterior pela sua qualidade. Excelente, é verdade. Como eu falei, né? As nossas proteínas animais, todas elas, têm excelente status sanitário. Por isso que a gente manda muita carne para fora e ainda assim a gente consegue manter adequadamente abastecido o mercado brasileiro, entregando produto excelente para a nossa população a preços acessíveis. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de frango. Mesmo assim, aqui para o Brasil, a carne de frango para o consumidor final é uma das mais baratas. Vale a mesma coisa para a carne suína e assim vai. Isso é a competência do agronegócio brasileiro. Ou seja, continuamos ampliando a nossa produção, mantendo e aumentando a preservação ambiental, porque a gente não precisa mais abrir novas áreas
para continuar mostrando o nosso potencial. Isso é a sustentabilidade, inovação, pesquisa e tecnologia, certo? É o aumento da nossa produtividade numa mesma área, é a utilização de pastagens degradadas, de pastagem de baixo vigor e assim sucessivamente. Então, a gente consegue exportar bem, trazer divisas para o país, certo? E continuar abastecendo adequadamente a nossa população. O que a gente precisa, no entanto, é trabalhar de forma a gerar mais empregos, gerar mais prosperidade e uma população cada vez menos refém das suas necessidades, para que elas possam sempre, essas pessoas, os brasileiros, possam sempre comer mais e melhor. Quando eu falo mais e melhor, é com elevado valor nutricional, e é isso que o agronegócio entrega para o povo brasileiro, tá certo? Por mais que haja muita divergência dessa opinião, nós sabemos o que estamos falando, eu confio em cada sílaba do que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, de fato, a gente está ali trabalhando pela informação consciente e responsável, sempre, senhoras e senhores. Vamos lá, continuar por aqui com as nossas perguntas. A fruticultura no sul, como está no caso a produção de uva, pêssego e maçã? Realmente sentindo um pouquinho com o frio, a gente está de olho. Vou levar essa informação, viu, Michel? Para os especialistas, vou levar para a Virginia Alves, que é quem cuida da fruticultura aqui, e a gente vai te respondendo nos próximos dias. Mas essa questão do frio intenso pode pegar a fruticultura. A gente está de olho. Como estamos passando pelo outono e entrando no inverno? Exatamente, vou levar essas perguntas para os nossos especialistas, tá? FarmGo, pessoal da FarmGo de Maringá, no Paraná, bom dia, sejam bem-vindos. Tupaciguara, Minas Gerais, conosco também por aqui. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, também conosco. E assim seguimos, senhoras e senhores. Lembrando que você pode nos acompanhar agora também pelo YouTube, né? Estamos aí multimídia, certo? Multiplataforma. Pessoal de Juiz de Fora, Minas Gerais, também conosco. Senhor, olha só, Carla Mendes, segura o microfone. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços do café? Se o senhor Eduardo Vioto tá nos acompanhando ainda, tá falando, essa menina não vai falar de café hoje? Vamos falar. Vamos abrir aqui a tela de Nova York. Mercado subindo pouco, mas subindo, né? Diminuiu as suas baixas em relação ao começo da nossa conversa. Tava subindo mais de 1%, agora 0,82%. Contrato julho, 157 centes mais 70 por libra peso. O setembro, 158,90. O dezembro, 161,75. E o março, 164 centes mais 35 por libra. Altas que variam de 29 a 71 pontos. As altas mais robustas estão nos vencimentos mais longos, porque há uma preocupação de fato com a oferta, o volume de café que a gente tem para entregar. A colheita aqui no Brasil está caminhando, mas não caminha no seu ritmo normal, tem um pouquinho de atraso, isso ajuda a manter as cotações em alta. Em contrapartida, a chegada de chuvas em algumas regiões que vinham sofrendo aí com o tempo seco, acabam sendo pressionadas aí as cotações por conta dessas notícias, e a gente vai, portanto, monitorando todos esses fundamentos. Do mesmo modo que aconteceu na soja, no milho, no trigo, no óleo, no farelo, no açúcar, os fundos também acabaram saindo um pouquinho mais ali do mercado de café. Então, a gente também está de olho nisso, tá? A gente está acompanhando. Essa previsão de frio aqui para o Brasil muito intenso ajuda a equilibrar o mercado do lado positivo. É uma notícia ruim para o produtor, mas é uma notícia positiva para o mercado, ou autista, melhor dizendo, para o mercado. E a gente vai tendo que acompanhar essas informações aí ao longo de todo esses próximos dias, tá? Vale a pena também, senhores, acompanhar a análise semanal do Marcelo Fraga Moreira pela Archer Consulting, que nos traz o seguinte, ó. Notícias velhas voltaram a circular na semana passada no mercado tentando fazer preço. Dependendo do lado em que você estiver posicionado e da sua interpretação, as notícias foram consideradas positivas ou negativas. É isso que eu tô falando, né? Mercado de café tem aí os dois lados de informação chegando agora e vai tentando se equilibrar. Por isso que quando a gente vê a movimentação dos preços, as oscilações do preço do café na Bolsa de Nova York, e isso se reflete pro petróleo, pro café robusta lá em Londres também, a gente vê essa tentativa aí de equilíbrio dos preços, equilíbrio do mercado, oscilações aí sem grandes movimentações, né? Então, vale a pena acompanhar essa... Vou deixar aqui para vocês, ó.
como vocês chegam nessa análise, tá? Muito boa do mercado de café. Menu, análises. Deixa eu que eu já me esqueci, peraí. Análises, tô certa. A louca, né? Café, Archer. Opa! Café Archer Consulting. Ó, deixei aqui pra vocês, tá? Como chegar nessa análise do Marcelo Fraga, que é realmente bastante interessante. A Larissa nos pergunta aqui sobre previsão futura para o mercado de leite. A Letícia está trazendo algumas informações sobre o pagamento junho, né, referente ao leite captado em maio, e é essa previsão de uma alta de cerca de 5% na média Brasil, paga ao produtor. No entanto, esses 5% podem não chegar integralmente ao produtor, justamente porque os custos de produção ainda estão muito elevados. Na virada do mês, a gente tem informação nova, porque o mercado de leite, ele se movimenta pouco durante o mês, né? Mas nessa mudança de mês, a gente consegue ter um cenário mais detalhado para este mercado. Aí sim, a gente consegue, viu, Larissa, te trazer uma informação mais robusta. Mas olhando para o retrovisor e no pagamento maio, a gente tem essa perspectiva de pagamentos melhores, que devem, de fato, ter acontecido em junho, mas não suficientemente melhores para te compensar quando a gente olha para o teu custo de produção, tá? A gente vai trazer essas informações aqui também ao longo desta semana, certo? O Michel complementando aqui, né? Agro é a maior porcentagem do PIB do Brasil, mas isso nem se fala, né? Isso a gente nem precisa falar mais, que já é sabido, né, Michel? Tem gente que não sabe, é verdade, mas tá fora do nosso nicho, infelizmente. A gente precisa começar a levar essas informações para fora do nosso cercado. Quando as pessoas começarem a entender todo esse conceito de que o agro é uma cadeia complexa, é uma cadeia de produção e não um sistema tão somente, é uma cadeia que gera empregos, que tem agregação de valor, que tem uma série de pontos que precisa ser observado, aí sim as pessoas vão começar a dar o valor adequado para o agronegócio. E não é a gente tapar o sol com a peneira, dizer que a gente não tem problemas, ou isso ou aquilo. Sim, o agronegócio tem problemas, precisam ser zerados, precisam ser resolvidos, mas o agro também precisa ser mais respeitado, na minha modesta e humilde opinião. O pessoal tá me perguntando aqui também sobre o mercado de boi gordo. Era o meu próximo gancho, a gente vai ficar... Tivemos uma semana aí, a semana passada, de cotações estáveis, né, do mercado de boi. Os preços da arroba mantiveram aí certo patamar, certa estabilidade. A gente tá muito focado na questão da exportação, olhando como a exportação pesa para a formação dos preços da arroba. A gente vem desempenhando bem nas exportações, mas tem ali alguns sinais de alerta para as nossas exportações. Mas a gente está acompanhando. A gente tem também um consumo interno de carne bovina que ainda está um pouco travado, mas a gente vai também olhando para isso, tentando entender como fica essa situação. E também custos de produção elevadíssimos para o confinamento deste ano, que deve ser menor, e a oferta restrita de animais já pesa para a gente ter preços aí da arroba mantidos em patamares importantes. Em São Paulo, segundo informações da Scott Consultoria, as cotações do boi, vaca e novilha gordos encerraram a última semana com estabilidade. Vamos ver como é que o mercado abre. O mercado está girando entre 11h30 e meio-dia. Alexander Horta chega com informações fresquinhas sobre o mercado do boi. Nesse momento, a gente não consegue mensurar como é que começa a semana, né? Já já a gente vai ter essa informação. Segundo o levantamento da Scott, o boi, a vaca e a novilha foram negociados respectivamente em R$ 317 por arroba do boi gordo, R$ 294 por arroba vaca gorda, R$ 310 por arroba novilha gorda, tá? Preços brutos, prazo de pagamento curto também. Preços travados, ofertas tímidas e dificuldade de escoamento na última semana. É assim que a gente começa esta semana. Precisamos ver como é que estarão ali o comportamento dos frigoríficos, as escalas de abate, como é que vão se comportar os compradores e entender que neste momento de final de mês o consumo interno ainda vai ficar travado, né? Então é um movimento para a gente acompanhar. Senhores, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, saber o que já é nosso compromisso aí, né? Essa semana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Hoje, pelo USDA, eu já adiantei que a gente tem às 17 horas, horário de Brasília, o relatório semanal de acompanhamento de safras, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que acompanhar. Meio-dia tem os embarques semanais, também pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, vamos saber o que efetivamente saiu de grãos do território americano para exportação. Às 15 horas, a nossa balança comercial é atualizada pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Vamos entender ali também quanto foram as nossas exportações. E o Notícias Agrícolas traz isso com exclusividade. Então, a gente tem soja, milho, carne de frango, carne suína, carne bovina, açúcar e melados. E aí a gente tem ali um monte de informações da SECEX concentradas nesta segunda-feira. Às 16 horas, o USDA também vai trazer estoque e processamento de amendoim, que é um mercado estratégico ali para o agronegócio norte-americano. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai trazer o seu informe de comercialização semanal. Aqui para o Brasil, já disponibilizados os dados do Boletim Focus, que são aqueles 100 economistas concentrados e consultados ali para trazer as projeções da nossa economia. Vamos ver se está disponível, já a gente comenta. Nós temos também o IBGE trazendo dados das gramíneas do Cerrado. Às 11 horas, o Banco Central com informações dos empréstimos bancários. E a Secretaria do Trabalho trazendo ali as informações do desemprego, quantas pessoas estão empregadas, desempregadas, é o CAGED. Então, é importante acompanhar. Fundação Getúlio Vargas trazendo a sondagem da indústria, já mostrou que a nossa confiança da indústria está ali elevada. E a Agência Nacional de Petróleo atualiza o levantamento semanal de preços dos combustíveis em todo o Brasil, que é uma informação, como você já sabe, sempre trazida com exclusividade pelo nosso especialista do setor sucroenergético, Jonathan Simeão. Todas as segundas-feiras, no final da tarde, ele traz as relações ali entre os preços dos combustíveis, né? Gasolina, diesel, etanol, principalmente a relação gasolina-etanol, que está bastante competitiva para a gasolina agora. Então, esse é outro cenário que não se pode deixar de acompanhar. A Líria me pergunta aqui, como está o mercado de castanhas e frutas secas? Ou melhor, frutas secas. Vamos levar também para um especialista, tá, Líria? Não consigo te responder agora, mas vamos lá. Bom dia, caiu meu sinal. Perguntei sobre o arroz. Júnior de Capivari. Júnior, olha só, arroz, a gente tem... perdão, senhores, uma correção. Os dados da SECEX vão sair no dia 1º de julho, é verdade. Hoje é dia 28, então a gente tem a atualização de todo o mês no dia 1º. Sempre acontece isso. Letícia aqui me corrigindo, é verdade. A gente tem essa correção, então... A SECEX não sai hoje, pessoal. Sai quinta-feira, dia 1º de julho, tá? Com os dados completos do mês de junho. Júnior, mercado de arroz. Eu falei bastante ali no meio da live, mas vamos lá. Caiu o seu sinal, vamos recuperar aqui. Depois até recupera o conteúdo para ouvir informações mais detalhadas, tá? É importante. Bom, arroz, mercado estável nesse momento, mas com preços pressionados. O pós-colheita, esse volume maior de produto, segue mantendo as cotações pressionadas, são patamares menores do que os observados há alguns meses, e a tendência é de que continue assim até que os negócios voltem a retomar um ritmo mais forte, né? Um ritmo mais aquecido um pouco. Então, a gente está de olho nessa informação também, mas nesse momento a gente tem um mercado mais pressionado, tá? Não temos grandes novidades, é um mercado que vem mostrando essa pouca liquidez, essa pouca movimentação de novos negócios, o indicador CPEA vem baixando, mas é por isso, né? Nós temos ali uma demanda mais retraída agora, os compradores mais contidos agora, enquanto nós temos aí mais volume uma oferta mais volumosa no mercado, tá? Pessoal aqui, ó, Chapadão do Céu, Goiás, Irati, Paraná, Londrina, Paraná, Rio de Janeiro, obrigada, pessoal. Guarapuava, no Paraná, sejam todos muito bem-vindos. Você que tá chegando agora, depois pode recuperar esse conteúdo, vai ficar salvo no feed do Notícias Agrícolas e também no YouTube, tá? Lá no nosso canal vai estar a íntegra aqui do Bom Dia Agronegócio. Pessoal, antes da gente trazer aqui os nossos recados finais, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: mandem fotos pra gente da sua lavoura, da sua fazenda, dos seus animais, da sua empresa, da sua equipe, da pesquisa que você está fazendo, enfim.
mande para nós as imagens do Brasil que produz. É isso que a gente quer retratar aqui na seção Imagens do Dia. Essa já é uma seção antiga aqui no Notícias Agrícolas. A gente recebe muitas imagens, o que para nós é um grande prazer poder retratar esse Brasil que produz. E a gente quer que vocês continuem mandando mais fotos pra gente. Vocês podem mandar essas imagens pelo WhatsApp, o 19 997670241. É um canal aberto para você mandar as suas fotos. Elas vão direto para Imagens do Dia. A nossa equipe está responsável ali por coletar essas fotos. Não deixe de mandar cidade, estado, seu nome e sobrenome e do que se trata aquela imagem. Se é a sua lavoura de trigo, se é a sua lavoura de arroz, se é o seu silo cheio de milho, se é o seu silo com pouca soja porque a gente tem baixa disponibilidade, se é a sua colheita de café acontecendo, se é o seu cavalo alazão, se é um entardecer bonito, não importa aquilo que você quer mandar. Só que deixe claro ali pra gente na sua mensagem do que se trata aquela foto, tá? Pra gente não cometer aqui nenhum equívoco. Então, o importante é você mandar cidade, estado, nome e sobrenome e do que se trata. Mas participe, tá? O nosso objetivo é realmente retratar o Brasil que produz. Para nós é um prazer receber essas imagens. Se você achar mais fácil, você pode ir lá na nossa página inicial, clicar no Imagens do Dia e enviar sua foto. Você pode você mesmo colocar a sua imagem ali no Imagens do Dia. Se para você for mais fácil assim, para nós tá tudo bem. Mais do que isso, quer receber as notícias do Notícias Agrícolas aqui, ó, no teu celular, para você ver na tua colheitadeira, na tua plantadeira, onde você quiser, no teu carro, na tua caminhonete, na tua charrete, não importa, quer receber no seu celular? 19997670241. Esse é o nosso canal no WhatsApp. Manda pra gente e fala o seguinte: equipe NA, quero receber notícias no meu celular pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Você tem essas duas opções, tá? Então, pode escolher, fique à vontade, tá certo? E nas outras redes sociais, no Twitter, @Noteagri, estamos lá também para te trazer informação de forma prática e curta. Temos também a nossa página no Facebook, Notícias Agrícolas, e o nosso canal aqui, se você está nos acompanhando pelo Instagram, nosso canal no YouTube é o Notícias Agrícolas Oficial. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, o nosso canal no Instagram é @Notícias Agrícolas. Então, o seu dever é nada. É só um favor que a gente pede para você nos acompanhar ali sempre pelas redes sociais, porque ali tem informações também diferentes, feitas especialmente para as mídias sociais, tá? A gente tem uma equipe aqui mega competente para te trazer informações de forma bem prática também pelas redes sociais, que vão te levar diretamente para a informação que você precisa saber mais detalhadamente lá no noticiasagricolas.com.br, tá certo? Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui sem antes dizer que nesta segunda-feira o dólar abre em alta, 0,32% diminuiu o ganho, 0,32% de alta, valendo R$ 4,95. Dólar sobe antirreal com exterior cauteloso e ruídos políticos domésticos. Lembrem-se, a CPI tá, andando, mas não deixem de assistir o vídeo da análise política do senhor professor Paulo Moura, cientista política do canal Dextra. Essa notícia já está disponível e o título da análise do professor Paulo Moura nesta manhã de segunda-feira é: senador do PSOL confessa farsa na CPI. Análise por Paulo Moura. Vale a pena acompanhar, tá? E não se esqueçam também que hoje, às 19 horas, pelo canal Jornalista da Soja, tem live com Vlamir Brandalize pra gente falar mercado brasileiro de soja e milho, tá? Vou deixar aqui de novo nos comentários, ó, @jornalista. Então, o que você tem que fazer terminando essa live? Seguir esse perfil e ativar o lembrete dessa live, tá? 19 horas desta segunda-feira. Mas essa jornalista dá tudo mastigado pra vocês? Senhoras e senhores, fala a verdade. Que beleza. É isso. Pessoal,
muito obrigada pela companhia, que seja uma semana muito produtiva para todos, de muito trabalho. Amanhã, cedinho, a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio, mas não se esqueçam da live das 19 hoje, extremamente importante para você tirar suas dúvidas sobre a formação de preços de soja e milho aqui no Brasil, como o Chicago vai impactar, como o dólar vai compensar, o prêmio vai compensar, você precisa entender, tá? O que está acontecendo. Excelente semana para todos vocês. A programação do Notícias Agrícolas sempre em andamento ao longo do dia para que vocês sejam os produtores e produtoras rurais mais bem informados do Brasil. É o campo bem informado. E se tem uma coisa que liberta o brasileiro, liberta a pessoa, liberta qualquer cidadão, é o conhecimento, é a informação, tá certo? Tá certo? Estejam sempre bem informados. Informação de qualidade, informação responsável, que é o que a gente faz por aqui. Tá certo? Boa segunda-feira, boa semana, até amanhã.